O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco pelo Lavras TV, nas suas redes sociais, no YouTube e também no Facebook, além do Spotify, chegando ao nosso 25º episódio, um quarto dos episódios rumo ao tão esperado episódio centenário e sempre do meu lado e provavelmente até o fatídico episódio 100, tá ele novamente, meu grande amigo Rafael Mendonça. Como vai, Rafa? Fala, Gabriel, abraço para você, para todos que estão conosco. Estamos aqui firmes e fortes na regressiva do tão aguardado episódio 100 e confesso que hoje talvez eu seja pego de surpresa com o tema do programa de hoje. É exatamente, mais uma edição em que o Rafa não tem ideia do que virá, e isso é muito legal. Rafa, mas não tem como a gente começar sem falar da Copa do Mundo. Eu ia falar Super Mundial, mas já caiu em desuso a Copa do Mundo de clubes da FIFA. E fechando, né? O Fluminense fechando a participação brasileira, chegando à semifinal, Palmeiras nas quartas. E assim, cara, eu acho que um saldo positivo, né, do que a gente esperava no início da competição, uma final entre europeus já era esperado, mas principalmente, né, equipes brasileiras dando um certo trabalho, né, Rafa, ali fazendo partidas bem honestas e deixando uma boa impressão para o torcedor brasileiro e também para o resto do mundo. E essa final também, Chelsea e Paris Saint-Germain, que gravando hoje, né, no dia 9, dia que foi jogada essa partida, passeou para cima do Real Madrid, né? Ah, o Real Madrid não viu a cor da bola, né, o Júnior? O Gabriel, perdão, te chamei de Júnior, estava há pouco com o Júnior no Esporte Cultura da Rádio Cultura, outro grande parceiro nosso que a galera acompanha aqui no Lavras TV também. Mas um passeio do Real Madrid, né, Gabriel? Porque um passeio do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, um jogo desastroso do sistema defensivo do Real Madrid, a zaga do Real Madrid muito mal, e um saldo negativo para o sistema defensivo do Real Madrid de um modo geral, coisa que o Xabi Alonso vai ter de trabalhar para o início da temporada. A chegada do Paris Saint-Germain à decisão acho que não é surpreendente, porque se trata do atual campeão da Liga dos Campeões. Quando a gente fazia aquele prognóstico, eu até não coloquei
o Paris Saint-Germain chegando à decisão, porque eu achava que em algum momento, pelo nível de concentração que as finais exigiram do Paris Saint-Germain, eu achei que essa concentração pudesse cair, o desgaste físico pudesse aparecer, mas que nada, o Paris Saint-Germain manteve uma intensidade absurda nesse Mundial e digamos que, exceto pela derrota contra o Botafogo, que foi um grande ponto fora da curva, o Paris Saint-Germain sobrou no Mundial de Clubes, porque ele goleia o Atlético de Madrid, ele vence com tranquilidade o Bayern, ele goleia o Real Madrid, e vem de uma goleada na final da Champions contra a própria Inter de Milão. Então, é um momento assim mágico que vive o Paris Saint-Germain e ele chega como favorito para a final da Liga dos Campeões. Do outro lado da chave é que o Chelsea acaba chegando de uma forma um pouco surpreendente, porque se os prognósticos tivessem sido cumpridos, o Bayern teria passado em primeiro no grupo, teria caído para o outro lado da chave e talvez até pudesse estar nessa final contra o Paris Saint-Germain. O Chelsea se aproveitou, não teve nenhum grande europeu pelo caminho, teve brasileiros sim muito complicados, como o Palmeiras, como o próprio Fluminense, mas não tira o mérito da chegada à decisão, tendo em vista que o crescimento do Chelsea ao longo da competição foi progressivo e apareceu na hora mais decisiva da competição. Os 2 melhores jogos do Chelsea no campeonato foram contra o Palmeiras e contra o Fluminense. E como você destacou, o saldo foi muito positivo para os brasileiros, para o futebol sul-americano, porque a gente não deixou de competir em momento algum. É claro que o Palmeiras foi eliminado, sendo dominado durante boa parte do tempo pelo Chelsea. O Chelsea dominou também o Fluminense, mas em nenhum momento os brasileiros deixaram de competir e, pelo contrário, até acumularam feitos importantes contra esses adversários europeus, trazendo um olhar, acredito que diferente do público europeu, do futebol europeu, para o produto que temos aqui. E qualquer treinador que seja eleito o melhor dessa competição, que não seja Renato Portaluppi, vai ser uma grande injustiça. Porque chegar a uma semifinal de Mundial, tendo o Thiago Santos na zaga como opção e o Samuel Xavier na lateral direita, e Everaldo no ataque, não é para qualquer um, Gabriel. E nisso que você falou, Rafa, eu acho interessante porque eu não sei se foi positivo ou negativo para os brasileiros, porque depois daquela primeira fase onde os brasileiros não perderam, né, no início para os europeus, teve vitória do Flamengo para cima do Chelsea, do Botafogo para o PSG, empate do Fluminense contra o Borussia, empate do Palmeiras diante do Porto, uma derrota ali magra, né, para o Atlético de Madrid contra o Botafogo. Os brasileiros, os europeus, parece que engrenaram uma outra marcha, né, para essa fase de playoff, essa fase mata-mata, e agora deixa até, né, essa Copa do Mundo para as próximas edições algo real, algo palpável, pelo menos para o nosso olhar aqui, né, o olhar sul-americano. Mas bem interessante isso, né, Rafa? Um começo de campeonato que os europeus sim queriam jogo, estavam propondo, não levaram na brincadeira em momento nenhum, mas uma marcha um pouco mais reduzida em relação ao que a gente viu nesse final, né, de campeonato. E no fim das contas, o que a gente tem aqui como resultado final da Copa do Mundo de Clubes é a grande realidade do que é o futebol no planeta. Os europeus, sim, são melhores, têm mais estrutura, têm mais dinheiro, jogam um melhor futebol por conta de todo esse contexto, mas os brasileiros não são uma grande porcaria, e nem os europeus são extremamente superestimados. Há uma diferença ali, mas há competitividade. E eu acho que esse é o principal saldo e há o que ser aproveitado, o que ser explorado e desenvolvido por aqui. Aquela conversa de nós contra eles, que foi predominante na fase de grupos, ela foi silenciada no mata-mata com um olhar um pouco mais racional do que é o futebol no planeta. Mas ainda assim, considero o saldo positivo para os times brasileiros e sul-americanos, ainda que a predominância europeia tenha feito valer nessa fase mata-mata. Muito bem, Rafa. E agora os nossos olhares, né? Além dessa final que será realizada no próximo domingo entre PSG e Chelsea, volta para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. E como a gente está fazendo aqui, Rafa, os esquentas, né? Esquentamos a Copa do Mundo ali com nossas previsões, esquentamos já um ano antes as Copas do Mundo, falando das seleções que foram surpresa, dos jogadores revelação.
E agora a gente volta o olhar nessa tier list ao nosso futebol nacional. E só para a gente relembrar aquele gostinho, né? Começar a matar essa saudade, a tier list hoje vai falar das grandes rivalidades das equipes brasileiras, Rafael Mendonça. Então, hoje vamos elencar aqui as principais rivalidades, os principais duelos do nosso futebol. Nós temos aqui como grandes jogos Goiás e Vila Nova, Santa Cruz e Sport, Fortaleza e Ceará, Repá, Remo e Paysandu, o derby campineiro entre Ponte Preta e Guarani, o Atletiba, o Bavi, o Grenal, o Atlético e Cruzeiro, além, que aí eu não coloquei aqui, Rafa, para não dar tanta polêmica, e talvez isso já dê polêmica, as rivalidades, como um combo, tá? As rivalidades do Rio e as rivalidades do São Paulo, porque ali você dilui pra caramba, né, esses jogos, essas rivalidades também, além de um que eu já acho um dos favoritos, Rafa, aquele último ali na nossa lista, que é o RT e Mamoré. Então só tem coisa grande aqui na nossa tier list e a gente vai dividir 4 em cada categoria aqui, Rafa. Maiores, o nome já diz, um clássico de sair faísca e aquela rivalidade padrão, né? Pensando, Rafa, em âmbito nacional, obviamente, né? O maior do Brasil. E aí depois a gente tira um dos maiores e coloca na primeira categoria ali para ser o campeão de hoje, na categoria tirem as crianças da sala, porque é coisa de maluco. Bons clássicos, Rafa, já dá aquele gostinho, aquela nostalgia de um mês, né, que a gente está sem o futebol brasileiro aqui. E o bom é que você estendeu para o módulo 2 do Campeonato Mineiro também, né? E aí, só para dar aquela puxada de sardinha, mas nomes muito bons, ô Gabriel. Inclusive, eu tô com dificuldade aqui de já me planejar para o rivalidade padrão, né? Porque a gente não vai estar menosprezando essas rivalidades, mas é porque são muitas nessa sequência, vai dar uma briga boa e eu acho que hoje vai ser difícil de escolher as melhores, viu? Então vamos começar, né, com esse gancho, Rafael, com o RT e Mamoré, o clássico aqui do interior de Minas Gerais. Muitas cidades, Lavras, por exemplo, não tem time hoje atuando profissional. Lavras, que é uma cidade de 100 mil habitantes, cento e poucos mil habitantes, e encontrar duas equipes, né, profissionais com duas torcidas apaixonadas numa cidade aí do tamanho de Patos de Minas é algo super raro. Eu acho que aí estaria essa rivalidade, óbvio que de forma de brincadeira aqui, pensando em todas as rivalidades do Brasil, mas é uma rivalidade a ser ressaltada. E se a gente for fuçar, né, Rafael? Se a gente for atrás, a gente vai achar muita história bacana no interior do interior, não só de Minas Gerais, mas também do Brasil. Não, é uma história muito legal, é um clássico de interior, assim como temos outro gigantesco de interior aí, que é Ponte Preta e Guarani, mas o Brasil não para assistir o RT e Mamoré, né, Gabriel? Já estou colocando no local devido, Rafael Mendonça. Mas com o nosso respeito máximo ao RT e Mamoré, que entre os clássicos de cidade de interior, talvez esteja entre os maiores. Não vou dizer do Brasil, mas de Minas, por exemplo, ele entraria. Do Sudeste, talvez entraria. É um clássico muito legal, traz uma história muito legal. A cidade é bem dividida, com torcidas de fato dos dois times. Então é um negócio assim muito regional, com uma peculiaridade muito grande, mas a nível nacional não tem como a gente deixar em outra categoria, né? Exatamente. E essa foi a sua única, talvez, Rafael, colher de chá nessa tier list, o RT e Mamoré como rivalidade padrão. E agora a gente vai para o clássico, continuando em Minas Gerais, entre Atlético e Cruzeiro. O clássico aí de muitos anos. A gente sabe porque estamos, né, e vivemos essa realidade no nosso estado. E com todo cuidado, Rafa, para que não sejamos bairristas, para onde vai Atlético e Cruzeiro? Tá entre os maiores, o Gabriel. Porque a gente vai entrar numa questão de grandeza das duas equipes, de imprevisibilidade quando essas equipes se encontram,
de títulos já disputados por essas duas equipes em clássicos, e por ser um dos estados com duas equipes gigantes, e no caso só duas. Então, em Rio e São Paulo, por exemplo, temos clássicos maravilhosos, históricos, mas esses clássicos eles são alternados ao longo do ano por termos mais de duas forças no estado. Atlético e Cruzeiro é um grande evento quando esses dois times se encontram. E a rivalidade entre as torcidas, entre os times, as provocações, elas são sempre muito grandes e chamam a atenção em todo o Brasil. Então, tá entre os maiores, não é porque estamos em Minas, mas se a gente for colher as opiniões até do pessoal do eixo Rio-São Paulo, eles vão colocar Atlético e Cruzeiro como um dos maiores. Exatamente, Rafa. É interessante que naquela vez que Atlético e Cruzeiro decidiram a final da Copa do Brasil em 2014, inclusive, o jornal Estado de Minas publicou uma capa histórica, onde a capa do jornal era toda escrita blá, 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 dessa forma. E no meio dessa capa central não se fala em outra coisa no estado de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro. Então, um dos maiores clássicos até então realizados, né? E é mais ou menos dessa forma, né, que a gente encontra a grandeza. E é interessante rivalidade, Rafa, esse gancho aqui maravilhoso. Tem um grande amigo atleticano que ele, encontrando comigo, ele falou o seguinte esse ano: foi muito bom ganhar do América, eu fiquei satisfeito por não ter dois clássicos na final, porque senão eu passaria mal, mas não é a mesma coisa você ser campeão para cima de um América, como também para o lado do Cruzeiro não é a mesma coisa você ganhar um campeonato mineiro diante de uma outra equipe. Então, a rivalidade, ela te leva ao êxtase no momento de vitória, mas ela também faz muita gente passar mal, porque é grande demais. E mantendo, Rafa, essa linha, eu vou te falar, Grenal é um clássico que tem nome e um clássico também, Rafa, que se enumera lá no Rio Grande do Sul, e aí a galera, como uma enciclopédia, como várias enciclopédias em forma de torcedores, lembra do Grenal 237, quando tal joga. Então, é algo também muito interessante na nossa cultura, essa rivalidade lá do Rio Grande do Sul, Rafa. E essa é talvez até um pouco mais aflorada que Atlético e Cruzeiro, e pode ir para a categoria dos maiores também, mas tem algumas especificidades da região, né? O Grenal, ele dita muito o modo de viver do gaúcho, porque é claro que a gente vê isso aqui em Minas, o atleticano não vai usar uma camisa azul, o cruzeirense não vai usar uma camisa preta, uma camisa listrada. Lá no Rio Grande do Sul é regra. Aqui ainda você vai achar alguma flexibilidade. No Rio Grande do Sul, se um torcedor do Grêmio aparece no entorno da arena com algum detalhe pequeno em vermelho na camisa, para ele é perigoso. Então, assim, é uma rivalidade que ela é muito aflorada e até mais do que Atlético e Cruzeiro. Então, vai para a categoria dos maiores, o fato de enumerar também. Os jogos em si, esse ambiente, ele vai muito da torcida para o campo, né? De serem sempre jogos muito pegados, com muitas expulsões. Então, é todo um ambiente que vai para dentro, para fora do campo, que envolve um Grenal. Então, também está entre os maiores do país. E tem outra coisa, né, Rafa? O Rio Grande do Sul está um pouco mais isolado de São Paulo e Rio de Janeiro, diferente de Minas. Então, é muito comum no interior de Minas Gerais a gente encontrar vários torcedores aí dos times paulistas, cariocas, diferente, né, do Rio Grande do Sul, que basicamente se divide. E essa paixão pelos clubes gaúchos se estende ali por Santa Catarina, pelo Paraná também, pelo interior do Paraná, com muita força. Então, a região como um todo, né, ela se alimenta dessa rivalidade, e isso é bem interessante. Então, também, obviamente, mamão com açúcar até agora está entre as maiores. E agora, Rafa, só para a gente começar a ter aqui alguns indícios de polêmica,
vamos para o Bavi, que é outro clássico que tem nome. Eu adoro clássicos que tem nome. Se o clássico já tem nome, Rafael, próprio, a gente sabe que é algo interessante, que é algo grande, né? E o Bavi também, ele tem muito dessa questão de ser muito aflorado, né? E brigas no Bavi, seja no lado negativo da parada, envolvendo torcedores, mas em campo também são várias, né? Quem que não se lembra daquela confusão do Vina, que depois jogou no Atlético, com o Fernando Miguel, e aí virou um negócio generalizado lá na beira do campo. Apenas um entre tantos exemplos. E é outro exemplo de clássico também, que o time que às vezes está mal surpreende. Por exemplo, a final do Campeonato Baiano desse ano, com o Bahia, time de Libertadores, perdendo a decisão para o Vitória. Por uma questão de ter que distribuir aí na nossa tier list, eu vou colocar no de sair faísca. Não menosprezando nem nada do tipo, mas eu sempre vou levar como critério a relevância nacional. E às vezes essa relevância nacional é muito injusta, viu, Gabriel? Ela foi moldada pela forma como fomos obrigados ao longo do tempo a acompanhar o futebol, mas acaba sendo um critério. Então, se no mesmo dia tiver um Bavi e tiver um Grêmio e Inter, um Grenal ou um Atlético e Cruzeiro, mais pessoas vão assistir a Atlético e Cruzeiro e a Grenal do que o Bavi, infelizmente. Rafa, e se tiver passando no mesmo momento um derby campineiro, hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro, onde estão as duas equipes, uma história muito interessante, uma rivalidade gigantesca na cidade de Campinas, e para você ter ideia, Rafa, o Brinco de Ouro e o Moisés Lucarelli estão a menos, se eu não me engano, tá? Menos de 2 quilômetros, 1 quilômetro e pouquinho um do outro. E essa região que divide os dois estados na cidade, ela é chamada de faixa de Gaza, porque ali acontece muito dos conflitos entre os torcedores. E eu já pegando aqui até o gancho da própria tier list, é um clássico de sair faísca, né? Assim, tem até um episódio que o próprio Marcos Rocha conta, porque o Marcos Rocha, quando ele surgiu na base do Atlético, ele foi emprestado primeiro para a Ponte Preta, depois para o América e depois ele retorna para o Atlético em definitivo. Ele conta que em um determinado jogo, a Ponte Preta perdendo o Moisés Lucarelli para o Guarani, a torcida simplesmente colocou fogo na arquibancada. Mostra um pouco do que é o ambiente desse jogo. Então, assim, a gente até talvez reavalie com as outras possibilidades, mas no mínimo para o de sair faísca. E aí, se a gente for pegar clássicos interioranos do Brasil, esse para mim é o maior, porque é de uma cidade que tem uma população até grande, que é a cidade de Campinas, de dois times com estádios próprios, com histórias muito ricas. A Ponte Preta, apesar de carregar consigo o fato de nunca ter conquistado um título, é um time que sempre disputa grandes competições, passa assim por um período de baixa, mas tem uma grande torcida, e o Guarani é a mesma coisa, além de ter sido campeão brasileiro em 85. Muito bem, Rafael Mendonça. E, cara, que ideia para uma nova tier list, hein? Clássicos interioranos, eu acho que dá bastante história legal, né, Rafa? Não, em São Paulo mesmo tem vários. Por exemplo, se você pegar ali Come Comercial e Fogo. Botafogo. Come Fogo, né? Exatamente. Então, são vários exemplos que a gente tem. Caxias e Juventude, na cidade de Caxias, Rio Grande do Sul, são exemplos muito legais. Pelotas e Brasil. Temos aí uma próxima ideia já em breve, Gabriel. Muito bem, Rafa. E vamos para o próximo, que seria... e esse é interessante, Rafa, porque eu acredito, e aí eu posso estar entrando numa polêmica bem grande, porque nós temos três boas forças no estado de Goiás: Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense. E ultimamente o Atlético Goianiense aparece com mais frequência em campeonatos da Série A. Só que historicamente a gente, nas pesquisas que nós fazemos, também nas conversas ali com colegas que estão presentes mais assiduamente no estado de Goiás, a maior rivalidade é entre Goiás e Vila Nova, né? Mais interessante que o Vila Nova. O Goiás também, né, de vez em quando ali frequenta a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Vila Nova há muito tempo não chega, mas mesmo assim não se perde essa rivalidade, né, Rafa?
E é aquela questão da tradição de fato, né? O Atlético Goianiense é um time sim tradicional, mas é uma força que foi se aflorando na virada do século, né? Na década de 90, por exemplo, Goiás e Vila eram mais fortes no estado. E acredito até, né, Gabriel? Você pode até me corrigir, mas são os times de maior torcida também, né? Sim, sim. De Goiás, de Goiânia. Então, é um clássico muito interessante. Para o estado de Goiás é muito representativo, mas vai acabar indo para a rivalidade padrão, né? Porque até a partir do momento que a gente fica em dúvida de qual é o principal clássico do estado, quer dizer que não é aquela certeza absoluta de que é um clássico marcante, extremamente chamativo. Se há dúvida é porque já há alguma brecha na rivalidade. Então, Exatamente. esse já é um critério para mim para ele ir para a última categoria, ainda que seja um confronto de muita tradição. E chegando, Rafa, na metade da nossa tier list de hoje, vamos rapidinho então para um bloco comercial para quem está no Facebook e também no YouTube. Quem está no Spotify, fica direto com a gente. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos. Acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer. Além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar, o veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no nosso Esporte em Foco, hoje com a tier list das maiores rivalidades entre equipes do Brasil. E só para ressaltar, Rafael Mendonça, estamos falando aqui de rivalidade regional, né? Porque também uma outra ideia de tier list seria rivalidades nacionais. E além de tudo, ultimamente estão acontecendo alguns confrontos, alguns embates aí que tá criando algumas rivalidades bem interessantes. Mas vamos lá, Rafa, para o Nordeste mais uma vez. O clássico entre Fortaleza e Ceará, que é muito parecido com aquilo que você falou. Muitas vezes a gente vê um Fortaleza forte, um Fortaleza brigando por boas colocações em campeonatos nacionais e internacionais. Chega o Vozão, o Ceará vai lá e vence o Fortaleza num clássico. Então é um clássico daquele jeito, né, Rafa? Lá na capital do Ceará, em Fortaleza. Rafa?
E de uma história recente muito legal, porque o torcedor do Ceará, ali de 2010 até 2017, mais ou menos, ele podia ali zombar demais do torcedor do Fortaleza, porque o Fortaleza ficou na Série C preso durante 7 temporadas. E o Ceará, sim, caiu algumas vezes, mas frequentando muito a Série A também. De uma hora para outra, essa história se virou de uma forma com essa reestruturação recente do Fortaleza disputando Libertadores, chegando em final de Sul-Americana. E olha que curioso, eu me recordo de uma vitória do Fortaleza contra o Ceará nesse contexto de Série C, com aquele gol do Cassiano no finalzinho do jogo, que até virou uma narração histórica do Jorge Igor, lá do Esporte Interativo, e era um contexto totalmente adverso para o Ceará, para o Fortaleza e favorável para o Ceará. E temos esses encontros recentes em Copa do Brasil, com o Ceará eliminando o Fortaleza. Agora, na final do último Campeonato Cearense, com o Ceará batendo o Fortaleza também, criando até uma crise ali no trabalho do Vojvoda. Então é um clássico de histórias muito legais, de reviravoltas muito grandes. É o principal clássico do estado, mas ainda por uma questão de necessidade de relevância nacional, ele vai ficar no de sair faísca ali para mim. Muito bem, Rafa. E continuando no Nordeste, aí vem um caso parecido com o de Goiás, porque nós temos 3 times ali de certa relevância. Não vou falar de certa relevância porque eu vou estar sendo muito injusto, mas temos o Náutico, Santa Cruz e o Sport. Mas o clássico que mais pega fogo realmente é entre Santa Cruz e Sport. Hoje o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, como disse Rafael Mendonça, pode pegar aí atrás os cortes, já pode printar. Rafael Mendonça já disse que é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2025. Sport do Recife. E aí, nós temos do outro lado o Santa Cruz, que eu não fiz essa pesquisa, Rafa, mas tá em qual divisão hoje? Você sabe me dizer? É Série D. Inclusive, tem como um dos acionistas da SAF, porque o Santa Cruz se transformou em SAF depois de ter se afundado em dívidas. O Vinícius Diniz, que recentemente foi acionista da SAF do Atlético. Tá tentando fazer ali um projeto de reestruturação, ainda dando umas derrapadas, alguns conflitos, mas tentando reerguer o Santa Cruz, que é uma grande... É um grande patrimônio do futebol brasileiro, podemos dizer, o Santa Cruz. E eu acredito, Rafa, já até adiantando, que pode ir para a rivalidade padrão, primeiro pelo critério que você trouxe no Clássico Goiano, e também hoje, né? Porque a gente pega o retrospecto, mas a gente pega o momento atual e a gente fala de uma disparidade econômica, técnica muito grande, né? Isso, e aí eu vou até já encaminhar mais porque eu fiquei em dúvida se eu colocaria o Santa Cruz Sport no rivalidade padrão ou de sair faísca, em detrimento do Atletiba. Mas o Atletiba tem aí, apesar de um momento de oscilação do Curitiba nos últimos anos, mais momentos de protagonismo a nível nacional, né? O Santa Cruz ele teve ali um salto 2016, jogando a Série A, mas depois despenca de novo. Os encontros acabam ficando muito limitados aos campeonatos regionais. O Atletiba, pelo contrário, né? Atlético Paranaense e Curitiba, em alguns momentos, até surpreendem negativamente no Campeonato Paranaense e nem se encontram na decisão, a exemplo do que aconteceu esse ano, mas tem muita frequência de embates na Série A do Campeonato Brasileiro, agora na Série B, e é um confronto de muita tradição também. Então, por conta desse momento ruim vivido pelo Santa Cruz e até pelo próprio Sport e os poucos encontros desses dois times, acho que fica de bom tamanho. Sport Santa Cruz para o rivalidade padrão, mas com uma história fantástica, e o de sair faísca, fechando o nosso grupo do de sair faísca para Curitiba e Atlético Paranaense. Então, dessa forma, Rafa, eu não acredito que você vai colocar o Repá acima do Rio e também de São Paulo, dos confrontos em geral. Cara, o Repá, eu vou ser sincero, Rafa, é como se fosse um festival de Parintins. Eu tenho muita vontade de conhecer, mas é algo muito regionalizado. Mas, cara, é um dos clássicos, esse turismo futebolístico é um dos clássicos que eu ainda quero ir antes de morrer. Então, quero conhecer Belém do Pará em um dia de Repá, porque deve ser uma coisa muito legal e interessante, Rafa. Os dois são azuis.
Só que um é um azul mais escuro e o outro azul mais claro, né? E isso é muito legal, porque é muito difícil a gente ver rivais das mesmas cores, né? Mas é isso, é o que acaba descendo aí esse clássico pra gente é a regionalização, né? E repito, é muito pela forma como a gente foi acostumado a consumir futebol aqui no Brasil. Isso pode ser até tema de um outro podcast, de uma outra reflexão, mas nós fomos muito mal moldados em relação a variedade futebolística que temos aqui no Brasil, os diversos centros, nem todos recebem a atenção devida, e esse clássico ele é de uma festa incrível. São duas grandes torcidas que têm uma média de público muito grande. Ano passado, acompanhando o Atlético na Série C, o Remo conseguiu um acesso numa arrancada na reta final, e a torcida lotando o estádio Mangueirão, numa Série C de Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu gosto muito desses clássicos e desses times que têm torcida presente, independentemente do momento que o time esteja vivendo. Santa Cruz é um exemplo desse, Remo e Paysandu também são exemplos, os times do Nordeste, de um modo geral. Então, fica aí essa observação para Remo e Paysandu, que tem duas torcidas maravilhosas. Show de bola, Rafael Mendonça. E agora, para finalizar, eu acho que não tem muita discussão realmente nesse sentido. Temos os confrontos, né, os clássicos do Rio de Janeiro. Como você disse, nós fomos moldados, então acompanhamos sempre aí, desde a nossa adolescência, da nossa infância, os finais de Taça Guanabara, os confrontos de Campeonato Paulista, que era o que passava, né, na televisão aberta, numa época em que a TV por assinatura, os streamings eram muito difíceis ou nem existiam. E no Rio de Janeiro temos vários confrontos, como Botafogo e Fluminense, Flamengo e Vasco. Temos um clássico que tem um nome, que é o Fla-Flu, e que é utilizado para muita coisa do cotidiano, né, Rafa? Isso aqui é um Fla-Flu, né? Essa é aquela coisa toda aqui. E também em São Paulo, né, com o derby entre Corinthians e Palmeiras, o clássico Sansão entre São Paulo e Santos, temos Palmeiras e São Paulo e Corinthians, e assim vai, né? A gente sabe de tudo o que acontece. E aí eles provavelmente, né, Rafa, na sua cabeça pensante, vai para os maiores, né? Isso, as duas possibilidades de clássicos em Rio e São Paulo. E assim, e eu quero deixar aqui claro, né, que eu falei dessa forma como fomos moldados a acompanhar o futebol, e não é menosprezando o produto que é entregue em Rio e São Paulo, não, porque temos clássicos fantásticos, no Rio de Janeiro, clássicos charmosos, inclusive, que mesmo quando as equipes não estavam em bons momentos, param o Brasil para acompanhar, porque são grandes torcidas, são grandes potências, assim, são fantásticos também, mas acho que a gente poderia explorar um pouco mais as outras regiões do Brasil. E assim a gente fecha agora com essa dúvida de qual vai ser o maior clássico, né, Gabriel? Para mim, Rafael Mendonça, eu não tenho dúvida alguma. Eu acredito que o senhor também não tenha. Ó, eu vou falar aqui qual seria a minha resposta e você fala se você concorda, e se você discordar, eu te dou o direito de dar a palavra final. Perfeito. Na minha visão, aí assim, durante todo esse episódio, eu usei como critério a influência nacional do clássico. Então, muita gente pode pensar que eu vou escolher aqui São Paulo ou Rio. Mas nos últimos anos, com a possibilidade que todos os brasileiros têm de poder acompanhar cada vez mais o futebol, eu senti o Grenal, que já era extremamente respeitado a nível nacional, tomar uma proporção ainda maior a nível nacional. Tanto é que quando a gente vê a própria galera de Rio e São Paulo citando os maiores clássicos do país, temos muitos exemplos de pessoas que acham o Grenal o maior clássico. Eu acho o Grenal o maior clássico porque ele move todo um cotidiano. O Grenal, ele está presente no dia a dia do gaúcho, não só no dia do Grenal. O Grenal para o Brasil no dia do Grenal, mas ele influencia o dia a dia do gaúcho. E eu vejo isso também presente nos outros clássicos, mas não de uma forma tão forte como é no Rio Grande do Sul. Mas é claro, sempre pontuando, se eu tivesse que desmembrar esses clássicos de Rio e São Paulo, eu colocaria ali bem próximo do Grenal
Corinthians e Palmeiras e Flamengo e Fluminense. Corinthians e Palmeiras, por exemplo, já foi tema de filme. Como a gente não pode lembrar daquela fala do Lima Duarte, né, ô Gabriel? Exatamente. E naquele filme lá, esqueci agora o nome do filme, mas olha, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Então, é maravilhoso. Exatamente, aquele filme lá emblemático, né? É aquele do Romeu e Julieta, que Isso, é aquele mesmo. Né? Exatamente. Eu esqueci o título do filme exatamente, mas é esse filme mesmo. O Romeu e Julieta, versão torcida de futebol, é muito legal realmente, Rafael Mendonça. E eu também, o Rafa, não tem como ser diferente. Se você. O Renan Burti hoje está passando, nós temos um evento no final de semana, ele está aqui em casa. Se a gente empatasse aqui nos palpites, eu chamaria ele para fazer esse desempate. Mas acredito que não tenha desempate nesse sentido, porque Grêmio Internacional, ou melhor, o Grenal, ele, como você disse, Rafael Mendonça, ele mexe demais com a cabeça, com o cotidiano do gaúcho. Cara, em que lugar que a gente vê treinador, igual, por exemplo, o Renato Portaluppi já fez, poupar jogador em Libertadores para jogar Grenal de campeonato estadual, cara? Perfeito. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Então, a importância, a relevância, o peso de um Grenal é gigantesco realmente, Rafa. Ô, Gabriel, e só trazendo aqui, o filme se chama O Casamento de Romeu e Julieta. Então, é esse filme que tem como uma das temáticas o clássico Corinthians e Palmeiras, porque fazendo uma adaptação para a história original de Romeu e Julieta, as famílias eram inimigas porque uma era palmeirense e a outra era corintiana. Então, assim, esse tipo de história que acaba acontecendo em decorrência dos clássicos também são fantásticas, mas o Grenal ele mexe com o dia a dia, não só com o dia do jogo, é dentro, é fora de campo, é um torcedor do Grêmio que não pode usar um gorro em vermelho, que senão ele já é cobrado na rua, é o cara torcedor do Inter que se estiver com um azul escuro, que nem é o azul do Grêmio, ele já vai ser cobrado na rua, então por aí vai. Então eu acho que por esses fatores bem específicos é que o Grenal acaba sendo o maior clássico do Brasil. Perfeito, Rafael Mendonça, e esse episódio, na verdade, do Esporte em Foco termina também com uma dica cultural para esse final de semana. Assistam O Casamento de Romeu e Julieta, um filme nacional aí com essa temática maravilhosa. Rafa, a gente termina a tier list de hoje em rivalidade padrão. O mais injustiçado no meu modo de pensar, o RT e Mamoré, trouxe aqui tentando, né, Rafa? Mas não chegou ali, nem no segundo escalão. Santa Cruz e Sport, Goiás e Vila Nova, além de Repá, Remo e Paysandu. De sair faísca, o Bavi, o Derby Campineiro, Fortaleza e Ceará e o Atletiba. Os maiores estão aí o Atlético e Cruzeiro, as rivalidades do Rio, as rivalidades de São Paulo, e tirem as crianças da sala, porque tem Grenal, o principal clássico, o maior de todos do nosso país. E a gente, com isso, Rafael Mendonça, vamos ficando por aqui. Ótimo episódio, mais um, né? Com muita coisa legal, muita história, muita informação e muita resenha e bom humor, como sempre, né, Rafa? Como sempre, Gabriel. E fica aqui uma dica de tier list para um dia que a gente tiver um pouco sem opção. Os melhores filmes envolvendo esportes. Agora, a gente só precisa me avisar com uma certa antecedência, porque eu não sou um grande consumidor dos filmes, só para eu poder ter repertório para elencar os filmes, né? Mas fica aí uma dica também. Muito bem, Rafael. Um grande abraço a você e também a todo mundo que se ligou aqui no Esporte em Foco. Um abraço a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau!